Nós vamos falar agora sobre provas digitais. E para a composição da mesa, chamo a doutora Clarice Costa e o doutor José Solon Tepedino, ambos diretores da ACAT. E a palestrante será a doutora Excelência Patrícia Viana de Medeiros Ribeiro, juíza federal titular da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, primeira colocada no concurso público da magistratura do TRT1, formadora de juízes pela ENEMAT-TST, Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, professora e conteudista da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, formada em ensino à distância pela ENEMAT-TST, formadora em PJE pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutorando em Ciências Jurídicas Filosóficas, com teoria da decisão, pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Ciências Jurídicas Processuais pela Universidade Clássica de Lisboa, pós-graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade Clássica de Lisboa, coordenadora da área de Direito do PM Cursos Especializados e professora universitária. Então, agora, estão chegando à mesa. Por favor. Muito obrigada pela presença de vocês, para contribuir aqui com mais uma brilhante palestra. Dou a palavra, então, à doutora Patrícia Viana de Medeiros, juíza titular da 29ª Vara do Trabalho do TRT1. Por favor, doutora Patrícia, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui mesmo, né? Todos que já trabalharam comigo de alguma forma sabem, né, a minha atuação em relação aos advogados, o carinho que eu tenho com os advogados. E apesar de, no caso, minha palestra não ser raiz, vai ter realmente slide, eu estou vendo aqui duas questões de raiz da minha vida, que é o doutor Tranjan e a doutora Andréia. Porque com o doutor Tranjan, assim, foi a primeira audiência presencial, óbvio, né, junta na época, né? Olha só quanto tempo. E com a doutora Andréia eu era oficial de justiça, né? Foi a primeira atuação próxima ao advogado, né? Fora né? do cotidiano. Hã? Foi ótimo, né? Então, assim, realmente é um prazer mesmo, inenarrável. Agradeço, né, a todos que estão envolvidos no evento, mas na pessoa do doutor Alexandre, que parabenizo, né, pelo trabalho. E vamos lá que o tempo urge. Provas digitais. Se eu consigo aqui. Estão vendo direitinho? Maravilha. Então vamos. Eu que não estou vendo. Para ver aqui, que é ótimo. Acho que vai dar. Obrigada. Então o que acontece? Sempre que a gente fala de provas, né, seja prova digital, o direito probatório em si, ele é uma matéria interdisciplinar. Já era antes das provas digitais. Nós, para estudarmos provas, direito instrutório, probatório, temos que estudar direito material, filosofia do direito, por incrível que pareça, direito constitucional, enfim. E atualmente nós tivemos um plus, que é estudar, além de toda essa matéria, né, interdisciplinar, a questão tecnológica. E aí eu trouxe um slide que eu utilizei na palestra que foi proferida agora no TRT1 sobre inteligência artificial, que eu faço parte do grupo de pesquisas, né, de inteligência artificial no TRT1, que é uma questão que assim eu convoco todos a pensarem, refletirem sobre isso. Porque gostar ou não de tecnologia é particular. Óbvio, né? Desde o PJE nós vivenciamos isso. Eu me recordo, eu com o PJE, eu adorava o processo físico que eu colocava post-its, amarelinho, petição inicial, rosinha, contestação, prova produzida, azul. Amava. Quando veio o PJE, foi um choque, até porque não funcionava, né? Tem essa questão, foi uma loucura. Mas, assim, qual é a minha forma de atuação, né? Como magistrada, como professora? É aquela questão, sabíamos que era um caminho sem volta. E eu me lembro que alguns advogados até se aposentaram na época,
Zana, não, né, foi triste. Não tem como, não tem como. Tínhamos aquela fase, né, que ia o auxiliar do advogado para tentar manejar. Foi sofrido, foi muito sofrido para todos nós. Conversava com a doutora Aline, que na época nós acordávamos de madrugada. Eu lembro que eu ficava com a doutora Nelise de madrugada para conseguir assinar sentenças, porque era o horário que funcionava. Quer dizer, foi terrível. Então, assim, que é normal. 10 anos esse ano. Sim, fizemos agora, né? Exatamente agora. A celebração é segunda-feira. Sim, e agora já está mais redondo, né? Digamos assim. Mas o que acontece? O que eu quero trazer é essa reflexão de que o novo sempre acontecerá, né? E nós temos que estar abertos, porque senão nós vamos ter que ficar estagnados, né? E isso eu acho que não dá, né, assim, na atuação de qualquer profissional, seja na área jurídica ou qualquer uma. Ou paramos realmente, infelizmente, como alguns colegas fizeram, né, tiveram que se aposentar. Exemplo do Celso Soares. Pois é. Não, e pessoas fantásticas, né? Ou tentamos, pelo menos, buscar esse novo, galgar esse novo. E em 1950, por isso eu trouxe esse slide, o Simondon, que é um dos pais da antropologia técnica, ele disse que eu acho muito interessante, que com a tecnologia, isso em 1950, com a tecnologia, é importante nós não sermos analfabetos tecnológicos, e sim que dominemos a tecnologia. Por quê? Porque senão a tecnologia, ela vira sujeito e a gente vira objeto. Então, se nós dominamos a tecnologia, é inverso. Nós somos sujeitos, ela nos auxilia. Agora, se ela nos dominar, a gente fica à vontade, a critério. E é o que pode acontecer, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Por isso que eu trouxe esse slide que foi dessa palestra no Tribunal sobre Inteligência Artificial, que já há vários programas, várias questões atrelados ao CNJ, né? Temos já vários, já é o segundo grupo de pesquisa com projetos pilotos para análise de petições iniciais, etc. E apesar de eu ser uma entusiasta da tecnologia, eu estou exatamente para... Não quero ser objeto, eu quero ser sujeito, né? Então, por exemplo, quando vem a questão dos precedentes, então vamos ver aqui, como é que ficam os precedentes judiciais na inteligência artificial? Como eu vou analisar uma petição inicial que tem QR Code se a análise é textual tão somente? Então, assim, não adianta simplesmente nós todos, né, operadores do direito, falarmos, eu não gosto, porque é algo que está acontecendo, né? É dinheiro público que é injetado com esses projetos todos, enfim. Então, isso é só um alerta, né, mais ou menos assim, porque eu sei que as pessoas ficam um pouco, afim, ela de novo fala de tecnologia, e não é essa questão assim de, claro, tem uma facilidade, é outra questão, né, não sei porquê, mas tenho, não faz parte da minha geração, mas tenho, mas eu acho muito por isso, porque usar. É aquela questão de sujeito. Quando veio PJ, eu falei, não, eu perdi o domínio dos processos, né? Assim, eu já não tinha como... O processo ia no PJ e eu não conseguia, né, buscá-lo. Eu falei, não pode ser assim, né? Eu tenho que dominar essa questão. O que eu fiz? Me formei em PJE pelo CSJT na época. Comecei a ministrar cursos para juízes sobre PJE e não parei mais, porque não queria ser objeto. Então é só uma reflexão, tá? E para falarmos de prova digital, aspectos da prova digital, eu acho que é fundamental uma contextualização, além de entendermos, claro, do que estamos falando, né? Porque muitos colegas e alunos perguntam, mas o que é a prova digital? Contextualizar e trazer também a normatividade que embasa esse tipo de prova. Em termos de contextualização, eu vou até pular esse slide, que aqui é um elenco. Eu acho fundamental que todos tenham em mente a questão e a postura do TST e da ENAMAT, que é a Escola de Magistratura dos Juízes do Trabalho, no sentido de ter inserido, vejam bem, isso foi em novembro de 2020, tá? No auge, né, da nossa pandemia, foi inserida como competência, a atividade de formação, ou seja, competência do juiz do trabalho ser formado em provas digitais. Isso foi em novembro de 2020. Isso tem um relevo muito grande. Por quê? O que acontece? Naquela ocasião, houve um grande seminário e depois começaram a haver vários cursos ministrados para juízes. E da mesma forma como tivemos em relação ao PJE,
tivemos em relação às provas digitais e continuamos tendo. Que é aquela questão, alguns colegas brigaram pelas vagas, que eram concorridíssimas, e outros disseram, isso não vai pegar. Deixa o print mesmo, deixa o meu e-mail ali, que está tudo certo, que eu vou valorar, e eu sou dono do processo. Isso foi em novembro de 2020. E os cursos acontecendo, não só no TST, né, na MAT, como também no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E os cursos fazem parte da tabela de competência do juiz de trabalho, ou seja, para fins de promoção, alçada a desembargador, tudo isso faz parte, né? Nós somos cobrados, também temos que fazer os nossos cursinhos, né? E o que acontece? Além desses cursos todos, e aí nós podemos dizer, mas ainda está meio insípido isso tudo, né? De provas digitais, tem alguns juízes que não estão utilizando. O CNJ colocou uma pá de cal nessa discussão da relevância das provas digitais nos processos, seja do trabalho, processo civil, seja a seara que for, quando disse que faz parte e inseriu no programa para ingresso da magistratura como um todo o domínio sobre provas digitais. No processo de trabalho, no processo civil, em qualquer. Para ser juiz, hoje em dia você tem que dominar as provas digitais, blockchain, todo esse universo tecnológico faz parte do programa, né? Então, talvez muitos colegas, eu ouvi de alguns alunos meus, vou para outro caminho, concurso de magistratura não quero mais, porque, enfim, cada um com seu cada um, claro. Medicina é mais fácil. Foi quase por aí, doutor Alexandre, quase por aí. E o juiz, o magistrado, já com uma certa idade, como é que ele se vira nessa história toda? Não, mas aí que tá. Não, mas aí. Vou colocar uma questão curiosa, sem fazer propaganda, claro, do curso. Por incrível que pareça, nós temos um curso sobre provas digitais, claro, né? E já estamos na turma 6. Por incrível que pareça, a maioria dos nossos alunos são os mais antigos. Por quê? Porque o novo mesmo, o jovem, já dessa geração mais tecnológica, tem uma facilidade que ele chega a ver um tutorial qualquer e já questiona, ele mesmo questiona. Agora, o mais antigo não, porque tem que... Peraí, mas qual a repercussão disso? Né? E já pensa, e é excelente por isso, né, doutora Valéria? O mais antigo, então, ele traz a bagagem da prática, né, da repercussão de tudo que, né, nós já vivenciamos ao longo desses anos todos, para a questão do digital. Então, assim, é totalmente possível. Normalmente eles ficam mais encantados que os novos, que para os novos, assim, exatamente, para eles é um novo mundo, né? Então, é muito interessante. Então, vocês vão, aos pouquinhos vocês vão verificar que é um universo, pois não. O nosso aluno, o Dr. José Paulo. Nossa, ele desculpa, é um tadinho. Vai falar, ele realmente é um senhorzinho. Mas realmente, ele é o mais entusiasta. Hã? Vale a pena. Eu não posso fazer propaganda, mas assim, eu fico deselegante da minha parte, mas eu tinha que tocar nesse assunto, porque os que mais gostam são os mais antigos, né? Por incrível que pareça. Foi como o doutor disse. Porque para os mais novos, eles pegam ali, fazem o curso e começam a galgar. Os mais antigos não, eles ficam, trabalham, questionam. Sempre terá, doutor. Eu já fiz o curso, então eu posso fazer propaganda. Eu posso, o curso é excelente. Na verdade, o doutor Solon, ele fez o de geolocalização, né, na verdade. Geolocalização. Que isso. Eu ia te pedir para falar, se você dá uma palhinha. Vou falar muito en passant. Mas esse curso, esse que eu mencionei que é com a doutora Valéria, que são vários professores, ele é global mesmo, né? É exatamente a ideia, desde o início, né, para uma evolução até o final. Nós analisamos, aí sim, a questão dos portais judiciais que o juiz tem acesso, os limites de acesso do juiz, né? Como cada parte, né, pode produzir essas provas, tudo isso tem lá, é bem interessante. Mas deixa eu adiantar, senão eu não chego nem na geolocalização que a doutora Clarice quer. Obrigada, doutor Solon. E só para os doutores terem noção também da relevância. Esse livro, Provas Digitais no Processo, Trabalho, Realidade e Futuro, foi um livro que foi lançado agora, tem artigo da doutora Valéria, tem artigo meu, mas é um livro que a maioria, né, tirando o nosso artigo, né, que é a doutora Valéria e o doutor Lugero, foi escrito simplesmente por juízes do trabalho que fizeram esses cursos.
né? Então, assim, para todos esses, que vale muito a pena, eu não sou coordenadora não, só escrevi, são juízes que se formaram já em provas digitais no TST. Tá? Foi? Então, vamos lá. E dentro dessa contextualização de extrema relevância, verifiquem. Porque não adianta, eu sei que cada um tem seu caso concreto, tem aquele caso particular com aquele juiz que vai dizer, o print tá bom, ou vai pegar aquele juiz mais a Renata ou a Mônica, enfim, que eu falo, não, pera, quero que venha na Verifact, enfim, seja lá como for. O que é importante que vocês tenham em mente, até para ter uma posição, né, para poder, não, é nesse sentido ou não. Que vocês entendam como está sendo feito isso. Volto a dizer, esses cursos estão sendo ministrados desde novembro de 2020 e no próprio site do TST, no site oficial, vocês podem buscar, tem lá, pesquisem, Prova Digital na Justiça do Trabalho, TST, CSJT. Tem um elenco que o próprio TST coloca de vantagens da prova digital em detrimento, que é uma outra discussão, não vamos entrar aqui agora, em detrimento da produção da prova testemunhal, dizendo que é mais fidedigna, é mais célere, é mais justa. Enfim, isso no site do TST. Estão vendo ali provas digitais, vantagens? Também no site do TST tem lá ferramentas usadas para a produção de provas digitais. Todas as ferramentas que juízes e advogados, operadores do direito como um tal, podem utilizar. E lá no TST tem geolocalização, postagem em redes sociais, biometria, enfim, raspagem de dados, etc, etc. Ou seja, é algo que está partindo desde CNJ, CSJT, TST, até a primeira instância. Sem, claro, sem esquecermos da questão do próprio ministro Fux, que disse que em 2 anos ele queria a justiça 100% digital, implementada, E claro, a gente não vai entrar nas discussões de termos vários Brasis, do acesso tecnológico, que é uma outra questão, Que em paralelo tem que haver sim uma grita para que os tribunais disponibilizem aparato tecnológico. Isso é fundamental, porque senão não é possível. Uma coisa, a balança tem que estar equânime ali também. Mas é uma outra discussão. E o que é muito importante também dentro dessa contextualização? Se vocês pesquisarem nos tribunais, vocês vão verificar que a maioria deles, por incrível que pareça, inclusive o TRT1, tem já manuais e tutoriais de como se deve extrair a prova digital, importar a prova digital e inserir a prova digital no PJE. Quem me segue nas redes sociais já deve ter visto, eu até comentando. Não dá mais, não é cabível mais pelo sistema atual, seja PJE, seja PJE Mídias, aquela inserção que alguns colocavam de link, de drive, de QR Code, por todas as questões da própria segurança que o PJE requer. Exemplificativamente, tribunais regionais de trabalho, temos diversidade de posicionamentos, tudo bem, mas o que nós temos? A inserção dessas mídias digitais, dessas provas digitais, elas têm que ser inseridas aqui no TRT1, pelo PJE, modalidade arquivo digital. No TRT2, também no PJE, modalidade arquivo digital. No TRT8 e 12, exemplificativamente, TRT9, PJE Mídias Desktop, que é outro, é um programa satélite, em separado, não é dentro do PJE. E isso tudo já tem tempo. Então, assim, claro que da mesma forma que tem advogados que buscam logo se atualizar, há também juízes que também buscam se atualizar para uma prestação jurisdicional melhor, dentro do que é possível. Mas isso é que já está posto desde o ano passado, o PJE arquivo digital, sendo que o PJE Mídias Desktop, mais tempo ainda. Até peritos poderiam colocar as suas próprias perícias de forma digital nos outros tribunais. Pra vocês verem como é que assim, a gente tem que correr atrás, porque depois, como é que vai fazer?
Até veio porque... pra gente esse ano, na última... Isso, na última versão, exatamente. Agora eu e o Alexandre somos os representantes da advocacia no Comitê Gestor do PJE, eu pela B e o Alexandre pela CAT, a gente tem assento no comitê. Ah, perfeito, exatamente. Então, A gente também a par... a gente tem buscado tentar trazer melhorias nesse Sim, sentido. sim. Porque que acontece também, né? Já que essa é uma realidade, por exemplo, nas audiências que eu faço telepresencial na maioria, instrução a pedido dos advogados, tá? Eu gosto de ressaltar isso, porque eu estou disponível, vou para a vara, né? Isso é interessante saber, mas a pedido dos advogados, normalmente a gente só faz híbrida, que é a questão da testemunha, né? Que não tem condição ou tem alguma dificuldade, né? Mas como eu faço muita audiência de instrução telepresencial, tenho vivenciado muita questão dos prints, né, da juntada, etc, etc. E aí fica um alerta da necessidade dessa atualização para ontem. Por quê? Porque existe um tempo, né, dessa prova ser validada, né? Por exemplo, digamos que você não tem acesso, né? Você, enquanto advogado, não tem acesso a determinada prova. E o seu cliente sabe que houve um assédio ali no WhatsApp e pode ser requerido ao juiz que oficie para que essa prova seja preservada. Isso tem um tempo, são 6 meses, dependendo se for provedor de conexão, provedor de aplicação. Então, esse domínio dos advogados é fundamental, porque depois acabou, deletou, sumiu. Como é que você vai provar isso? Não vai provar nunca mais. E estava ali a prova certa, filmado, dito, e perdeu essa prova. Né? Então isso tudo tem que ser ponderado, porque não é só, que bonitinho, é tecnológico, né? Não, tem uma repercussão muito, muito séria. Assédio sexual, assédio moral. Quando que nós, na prática, é exceção da exceção da exceção conseguir provar com a testemunha. Por quê? A testemunha nunca está ali. Ela passou e viu. Agora, se está filmado, se está ali no WhatsApp, o áudio, ali provado, acabou. Para um lado e para outro também, né? Também no outro sentido, não, olha só, olha o que veio antes aqui. Ela dizendo, por exemplo, ou ele dizendo que isso. Né? Então, assim, isso tudo fica para reflexão. É muito importante, porque o mais importante é, para mim particularmente, Patrícia, é a justeza. Né? É chegarmos ao que é mais justo naquele caso. É aquela questão do mais próximo à verdade, entre aspas, real. Né? E o que é prova digital? Né? Aqui a gente está com pouco tempo, é só uma conceito de um livro que eu sugiro para quem quiser estudar, que é do Tamay, do Rena, acho que é prova digital mesmo o nome, né? Muito bom. Mas é interessante que vocês tenham em mente que, quando nós falamos de prova digital, nós temos 2 acepções. Né? Nós podemos falar de prova digital quando o fato ocorreu no meio digital, por exemplo, um e-mail. O e-mail ocorreu no meio digital. Indubitavelmente, é uma prova digital que vai ser provada através de um fato digital provado através de um meio digital. Mas também pode ocorrer, podemos cair um pouco na geolocalização da doutora Clarice, do fato ser um fato analógico, ou seja, um fato físico, por exemplo, um assédio, ou, por exemplo, a questão da geolocalização, que o fato aconteceu no mundo aqui, agora, mas a prova, o veículo vai ser digital. Essas são 2 acepções, mas no frigir dos ovos estamos falando de prova digital. Tá? Parou. O PJE parou no celular, começa a virar inferno. Já mandei para Lorena, vamos aguardar. Correndo aqui. E, por exemplo, exatamente. Não. Nessa segunda acepção fica exatamente a questão da geolocalização. Né? A doutora Clarice queria que eu mencionasse, eu vou mencionar muito en passant, porque eu sei que é a grande discussão de hoje em dia. Mas sim, né, o juiz hoje ele tem acesso, é importante que vocês saibam disso, a portais judiciais. Tá? São portais judiciais internacionais. Chama mesmo portal judicial da Vivo, portal judicial da Claro, portal judicial da TIM, portal judicial, aí tem que traduzir porque é em inglês, do Facebook, que agora não é mais Facebook, é Meta, né? WhatsApp e por aí vai, Google, etc, etc. E o juiz, ele é considerado o detentor da lei, né? Na verdade, seja de que esfera for, trabalhista, também não vou ingressar nessa questão, civil, etc, nós podemos buscar essas informações. E os colegas têm buscado. Alguns tribunais têm
E essa questão da jurisprudência é muito interessante, já temos bastante jurisprudência, na época, né, não tínhamos muito. O que acontece? Aí a doutora Valéria vai falar certamente na palestra dela sobre a LGPD. Claro que temos limites, não podemos, por exemplo, eu não posso ingressar, né, num portal desse e requerer, olha só, eu quero saber tudo o que aconteceu de tal dia, tal tempo, em relação àquele reclamante no universo. Não, isso eu não posso, porque primeiro, eu posso estar entrando em searas íntimas, privadas, claro, como eu também posso envolver terceiros nessa situação. Eu ia ter que acabar com o casamento. É né? isso que eu ia te perguntar. Se essa geolocalização não é uma afronta à pessoa. É exatamente por isso que eu estava mencionando. O que acontece? A única forma de não ser... Porque eu não quero ser vigiada por ninguém. Não, mas aí é outra questão. Você já é. Esse é o problema. Mas eu tenho que autorizar. Não, mas veja bem, aí que está. Pelo portal judicial, o que vai ser? A questão vai ser... porque eu realmente não tenho, né? O doutor até verificou, mostro isso em vídeos, né? Como é que é o acesso disso. Isso vai restringindo. Na verdade, tem um mapa de herb, são longitudes e latitudes, até chegar no finalzinho e simplesmente o que vai aparecer, né? Naquele processo, vai ser se aquele dia, no seu caso específico, por exemplo, você estava na empresa ou não naquele local. Ponto. Nada além disso. E mais do que isso, doutora Clarice, que é muito importante também, que é algo que eu sempre ressalto. Isso tudo, além disso, ainda pode ficar com visibilidade restrita ou sigilo em relação simplesmente aos diretamente envolvidos. Por quê? Porque realmente pode envolver um terceiro. Mas né? Não viola a minha privacidade quando o meu empregador sabe se eu entrei na loja A ou se eu estava... Mesmo fora do trabalho, ele vai ter acesso a isso. Não é ele, aí que está. Mas o juiz, é o juiz. Mas é a mesma aí, coisa. quando você anexa o processo, ele vai saber. Não, é por isso que eu estou colocando. Aí que está o grande cuidado, e por isso, quando vocês verificarem a jurisprudência, vão ver isso. Quando alguma jurisprudência diz não, o juiz não poderia ter feito isso, é porque o juiz não teve o cuidado, 2 cuidados que ele tem, de limitar exatamente, limitar ali especificamente. Mas Pronto. ele, como advogado, não vai ter acesso a isso para contrapor no assim? processo? Não, ele requereu, não sei se o juiz deferiu. Sim. Ele vai ter acesso. Sim, mas vai estar com visibilidade restrita. Tudo só. bem, mas ele, meu empregador, Sim, vai ter mas é a acesso. controvérsia fática. Ah, Pode. Sim, por incrível que pareça, tem sido requerido bastante pela parte autora, porque, vejam bem, outra questão para reflexão, tá? Porque aqui, Desculpa atrapalhar, imagina, Patrícia. Clarice, imagina. Vínculo. Sim, tem situações, olha só, vínculo, assédio, são situações que não se consegue provar por testemunha, e ali é cabal, é certo, né? Então, assim, porque é difícil, quando a gente está acostumado com as testemunhas, mas nós sabemos que a testemunha, né, vem 3 testemunhas. Eu acho que sim, talvez. Não tenho certeza. Uma Pode prova ser. que é muito difícil, por exemplo, vínculo de empregada doméstica. Nós convidamos a Extremamente doutora- difícil. Convidamos a doutora Valéria, que ela tá inquieta Ela não ali, consegue. ela não conseguiu, ela é amiga da Clarissa, a Clarissa é dessas. Vai, Valéria. Pelo amor de Deus. O doutor Solonha falta. Valéria é dessas. Não, venha pra cá, venha pra cá. Estamos em casa. Gente, desculpa, tá invadindo aqui a palestra da doutora Patrícia. Né, eu sou fã, assim, isso aí, né, é fato notório, né? Isso aí não tem jeito. Gente, eu como advogada, tá? Então eu posso, assim, no meu dia a dia, trazer a experiência para vocês. O que acontece na geolocalização? E também com a questão da tratamento de dados da LGPD. A questão está no simples detalhe, o pedido. Você tem a causa de pedir e você tem o pedido. Quando você faz o pedido, você tem que delimitar tempo e espaço. Então, o juiz ele vai ter o acesso, mas só vai ser colocado nos autos o que está delimitado no tempo e no espaço. Então, não tem que se falar em questão de violação à intimidade e à privacidade. E, tão pouco,
tá? A questão do tratamento de dados da LGPD, aí eu já estou invadindo um pouquinho mais, por causa da publicidade processual. Então, essa questão, a doutora Carissa estava ali, ela estava, a culpa é dela, que ela que me provocou. Então, a questão da geolocalização, a gente vê muito, né, doutora Patrícia, desde que nós começamos a falar, que nem existia jurisprudência sobre isso, que as pessoas esquecem, né? Nós temos que delimitar tempo e espaço. Isso aí vem desde lá, né, da teoria geral do processo. Então, até quando nós, lá no nosso curso, eu pego a parte de teoria geral da instrução probatória de prova digital. Então, muita coisa a gente tem que rever. Então, é no pedido que você vai delimitar. O profissional, eu acredito que o Walter Capanema vai falar da parte do advogado, ele tem que se ater na produção da prova digital a esses detalhes e não só deixar para o magistrado. A delimitação vai estar no pedido, vai depender da impugnação da outra parte, vai ser delimitada a prova, vai ser produzida. Doutora Valéria, Eu acho que Ele fica. pela sua experiência, desculpa. Imagina, eu imagina. prazer porque esse tema já está O tema A proposta é Verdade. exatamente essa. É uma dúvida É que pra- boa. É só uma dúvida prática, pela sua experiência, você acha melhor? Nós veiculamos o pedido da inicial, ou, enfim, na defesa, mas na hora da audiência, é melhor ouvir os depoimentos pessoais primeiro e depois reiterar pela necessidade da prova geolocalização ou qualquer outro meio, ou já requer direto a produção dessa prova? Porque pode ser que o depoimento pessoal mude, até a necessidade ou dispense, né? Olha, ótima pergunta. Pela minha experiência, o que eu faço, né? De antemão, eu já coloco num preâmbulo a minha intenção, eu delimito ali as provas que eu quero produzir, das provas. E ali eu já coloco se eu vou produzir as provas digitais. O juiz ele não vai se manifestar ali, né? E dependendo da audiência, e dependendo do que a outra parte fizer, eu vou colocar o caso prático que eu tive essa semana, tá? Produção de prova digital, só que a outra parte, ela fez a impugnação de todos os documentos que eu juntei e ficou inerte quanto ao meu requerimento de produção de prova digital, quanto à alegação que ele falava, que eu pedia delimitação em tempo e em espaço ali. Então, o que acontece? Na hora de você definir ali a delimitação da prova, não o ônus da prova, na delimitação da prova, o que eu preciso provar, mediante a fala do colega, a prova passou a ser dele e o meu passou a ser contraprova. Então, o que eu fiz? Ressalvar em ata que, após a prova produzida pela outra parte, me fosse ressalvado o direito da necessidade ou não da contraprova pela prova digital. Então, tudo vai depender de cada processo. Eu já tive também, com a devida licença da doutora Patrícia, de magistrado indeferir totalmente por entender que cabe tudo. Ou até mesmo confundir prova digital com meio de prova digital. Mas isso aí é normal, porque nós estamos caminhando. Então, é uma troca de informações, então a gente vai realmente ter vários problemas, e são com esses problemas que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando, porque eu acredito que é com isso que nos instiga, como a doutora Clarice me tirou quietinha do meu lugar, né? Que nos instiga a ir caminhando, né? A ir, né, um pouco mais à frente. Devolvo a palavra à doutora Patrícia. Então, vamos lá. Então, bem, fazendo uma correlação, porque também passa um pouco por essa questão de alguns colegas, temos posturas entre nós, né, de forma de atuação. Mas eu também deixo essa reflexão para os doutores. Esqueçam que é prova digital, tá? A prova tradicional, nossa prova tradicional. É a mesma questão.
Tem juízes que eram mais proativos, por exemplo, faziam inspeção judicial, determinavam uma perícia mesmo com a parte não requerendo. É a mesma situação. Então vamos ter atualmente, né, juízes que vão, sim, por si só, deferir ou vão determinar, não, eu vou fazer aqui a geolocalização. Eu já vi alguns casos, né? que o juiz determina. Exatamente. Porque vai ser exatamente como está no 765 da CLT. Tem juízes que são mais proativos, né, dirigindo mais o processo, de uma forma mais inquisitória, e outros que são mais inertes. Então isso vai ter reflexo. Só entendo bem a preocupação da doutora Clarice, porque eu acho que, na verdade, está na forma de aplicação pelos próprios magistrados. Eu tive caso, por exemplo, que numa geolocalização, o magistrado aproveitou a oportunidade para a geolocalização e não colocou limite. Pediu, inclusive, WhatsApp, as mensagens do WhatsApp, mensagens SMS, ou seja, ultrapassou um pouco o limite ali daquele espaço que a professora Valéria acabou de falar, né? Ou seja, às vezes existe uma preocupação também de como ser aplicado aquela prova digital. Certamente. Porque aí começa uma preocupação dos próprios advogados em relação à privacidade dos próprios clientes. Ou seja, fazer um requerimento de uma prova com WhatsApp, SMS, aí já extrapola um pouquinho, talvez, aquele limite dessa prova digital, né? Exatamente o que a doutora Valéria colocou, né? Vai ter que restringir e vai ter que observar essa questão de sigilo, de visibilidade, né? Tem que fazer a coisa certinha. Agora, o que eu estou trazendo aqui para vocês é a reflexão, né? No sentido de que é algo posto, é algo que está avançando cada vez mais e que vocês devem dominar porque é o que vai acontecer, né? Os novos juízes já vão vir assim nos próximos concursos, né? Dominando isso de montão. Então, eu acho importante, por isso eu faço essa questão de ministro aula desde que passei no concurso, né? Essa troca, porque aí nós construímos juntos. Assim, eu tenho um prazer enorme, né? Sempre estar aqui, sempre que me convidam. Por quê? Porque eu acho que é isso. Ouvindo os advogados que são realmente quem estão ali, quem está ali. Eu estou aqui, né? No mundo ali do PJE. Vocês estão com o cliente, então vocês têm que trazer essa realidade. Foi assim em relação às audiências telepresenciais, que eu também fui, né, defendi e tudo mais. Lembra da doutora Andréia, né? Mas eu quero olho no olho. Eu falava, olha só, mas tem a gravação, isso é bom. Só pesar isso. E ela me colocou algumas questões que eu falei, realmente, esse lado aqui, então tem que ser no presencial. Essa troca que eu acho que é fundamental que nós tenhamos, juízes e advogados. E em relação à prova digital, é fundamental, porque está sendo construído agora. Construído o posicionamento de juízes, porque nós já tínhamos cá entre nós juízes mais autoritários, juízes mais inertes, né? Juízes mais gentis. Isso vai acontecer da melhor forma. Não vai mudar. É do ser humano. Só que, mas aí entra no que a doutora Clarice falou. Só que aí, hoje em dia, com a tecnologia, com essa possibilidade de... Porque a verdade é, se eu quiser agora, eu vou ter acesso a tudo. Né? Você vai saber que eu tô aqui sentada no horário e não só, veja bem, e não só como juíza. Não só como juíza. Percebam bem isso, não só como juíza, porque por dominar e ter feito os cursos, né, eu sei como fazer isso também, entre aspas, como se fosse uma hackerzinha. E se eu faço isso, imagina os outros. Então nós temos que dominar isso, para não sermos aquela velha história que eu estava no início falando, não sermos objeto, nós temos que ser sujeitos. E acho que a construção é conjunta. Uma observação, é interessante que nós fornecemos os nossos dados para tantas plataformas em termos de adesão, Exato. inclusive possibilitando acesso aos dados de terceiros com a localização de onde nós estamos aqui agora. Exato. O Google pode saber quem está aqui perto para oferecer Perfeito. serviço. Qual é o Você seu faz nome? Desculpa. Tainá. Tainá, perfeito, Tainá. Mas para fins de processo, para verdade real, para mim não faz sentido. Sim, mas veja bem. Não, perfeito. Então, mas vamos lá. O quanto a gente sabe e o quanto a gente sabe que pode desabilitar. Porque agora todo mundo já sabe, mas na época ninguém sabia que quando você dava o ok no Facebook, lá antes de ser meta, você autorizava ele a ouvir o que você está falando. Vocês sabiam disso? Por isso que aparece aquele monte de propagandinha do lado quando você pensa. Aí você fala, Porto Seguro, aparece isso. Quero comprar uma mesa. Aí você conversa com o marido, com a esposa, quero comprar uma mesa. Daqui a pouco começa uma propaganda. Mesa. Folha de São Paulo, aí você... Isso não são só cookies, não, gente. É muito mais complexo. Isso. E a gente, alguém muito cai entre nós. Quando a gente baixa aplicativo,
né? A gente lê aquilo tudo. Não lê. Entrou numa página, aceita cookies, não sei o que lá, sai louco para ver informação importantíssima do dia. Aceitou, nisso que você aceitou, acabou. A página do TRT? Por exemplo, da escola. Quer dizer, desculpa, velho. Percebam? Então, assim, é algo que é a nossa realidade. Então, eu acho que essa construção é fundamental, porque aí sim nós vamos malferir, né, dados sensíveis, direitos de terceiros, e isso é muito complicado, muito delicado. Essa palestra deles é Do muito jeito que as coisas importante. estão caminhando, o artigo 62 da CLT vai ficar restrito ao inciso 2, né? Porque o 1 e o 3 vão entrar em desuso. Porque Se você tiver à tarde na minha, eu acho que eu vou dar um nó na sua cabeça. Vamos estar. Vamos estar. Que eu trago certamente. alguma coisa nesse sentido. Interferindo na palestra que não é minha novamente, não se sintam seguros que ao desabilitar não tenha meios de saber onde vocês estão, tá? Não, exato. Daí é um outro detalhe. Eu só dei um exemplo básico Fiquem que todo mundo já fazendo arte vivenciou. por aí enquanto não sabia. Não, exatamente. A gente volta a dizer, independentemente de ser portal judicial, etc., na primeira aula que nós fazemos lá no TST, é um teste, assim, é tipo, você acessa tal lugar, você acessa tal, e você vê lá onde está seu marido. E eu lembro Entrega o não, celular. mas interessantíssimo. Então, não, aí é ótimo. Mas a gente ria muito por isso, porque até o professor falava, por favor, não é para acabar com a vida da amiguinha, nem do amiguinho, mostrando o que está acontecendo. Mas é verdade, isso é pura realidade, gente. Então nós todos temos que nos proteger também, até na nossa vida cotidiana, né? Porque, na verdade, assim, é um grande Big Brother. A gente está vivendo um grande Big Brother. A verdade é essa, né? Então vamos lá. Então, voltando nessa questão, né? Então vamos ter juízes mais proativos, mais atuantes, mais inquisitórios, outros mais inertes. Faz parte, sempre foi assim, né? Isso daqui, bem, no final das contas, o que eu queria que vocês tivessem em mente é essa questão. Muda algo o fato de ser prova digital? Em termos de conceito, né? Ou seja, não, porque prova é prova. Prova quer provar o quê? Um fato ocorrido, né? Simplesmente. Daqui até uma concepção da Teresa Arruda Alvim. Mas é importantíssimo que vocês tenham em mente que a prova digital ela tem uma normatividade própria. Porque foi uma coisa que eu ouvi muito assim, mas a gente não tem nenhuma baliza, não tem normas que regulamentem as provas digitais. Tem muita norma, tá? Mas é muita. E isso que é o mais exaustivo, porque são essas balizas que os juízes têm que dominar e os advogados têm que dominar. Mas Porque bom senso não pertence a todo mundo. não, né, claro, Patrícia? não é exato, mas cabe a Pronto, todos falei. nós que estamos aqui, né, buscando o melhor, brigarmos por isso, todos juntos. Volto a dizer, estamos construindo essa questão da prova digital, então é fundamental. E por isso eu digo essa questão da ruptura paradigmática da normatividade, porque a gente não pode mais pensar, quando nós falamos em prova digital, com a mesma ideia das provas analógicas, porque tem outros embasamentos normativos, tá? Primeiro, fundamental, porque até um colega meu colocou num grupo de WhatsApp de juiz, eu falei, calma, vamos lá. Primeiro, hoje em dia não tem como estudar processo de trabalho sem estudar PJE. O processo de trabalho, o veículo é eletrônico. Não adianta mais ter aquele raciocínio do processo analógico, processo físico. Não dá, né? Nós temos uma lei desde 2006, que é a lei do PJE, que diz lá, aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição, a lei do PJE. E lá diz que os tribunais vão regulamentar a prática dos atos processuais. Por que eu disse do colega que colocou no grupo? Porque tinha um colega criticando que o CSJT estava regulamentando, que a gente tem resolução demais. 85, e CNJ, exatamente. Mas não, está lá na lei. São exatamente os tribunais específicos, isso é competência constitucional, inclusive, que vão regulamentar a prática dos atos eletrônicos, dos atos processuais eletrônicos. Por quê? Porque não dá tempo da gente aguardar o legislador. Não dá tempo. Agora não é mais blockchain, é outro ferramental. Quando acabar, realmente, o processo legislativo acabar, já mudou a tecnologia. Então tem que ter essa forma, né, mais ágil
E pensando nisso, em 2006, a lei do PJ já dizia, os tribunais é que vão normatizar, né, os atos eletrônicos, o PJE é o processo eletrônico. E artigo 196 do CPC, que diz exatamente isso. Com CNJ, no caso, e supletivamente os tribunais vão fazer o quê? Editar atos, vocês estão vendo direitinho, para novos avanços tecnológicos. Então, quando nós temos essas resoluções todas, que todo mundo fica suando para acompanhar, e atualização, e etc, etc, eles têm competência. Está na Constituição, está no CPC, e são, mais do que isso, eles devem. Eles nem podem ficar inertes. Gostemos ou não do conteúdo, aí é outra questão, né? É outra questão. Mas é competência desses conselhos, dos tribunais, supletivamente tribunais. E foi como a doutora Clarice falou, resolução 185 do CSJT. Gente, tem que saber de cor. Resolução 185, já mudou agora, acho que foi em abril, já tem nova atualização. Tá? Por quê? É de acordo com essa resolução 185 que estabelece como será a prática dos atos eletrônicos. Então, assim, para estudar prova digital, você começa na lei do PJE, vai para a resolução 185, que toda hora tem alteração, apesar de ser de 2017, e não para por aí. Olha só a quantidade de coisa que tem relacionada. Nós temos a lei de acesso à informação, a lei, que tem N requisitos, conceitos, concepções que são fundamentais para impugnar até não, excelência aqui passou do ponto, ou não, excelência aqui, vossa excelência ficou inerte, ou aqui está ferindo tal. O próprio Código de Processo Civil, sim, artigo 422 e 425, 5 e 6, artigo 195, tá? A medida provisória 2200, que trata da infraestrutura de chaves públicas, ICP Brasil. A lei do PJE, como eu mencionei. O decreto regulamentador do PJE, né? A 2000, que trata da parte de digitalização e conversão. Marco Civil da Internet, a lei do Marco Civil da Internet tem parâmetros para tudo ali também. O que pode, o que não pode, como pode, prazos para que os provedores de conexão guardem, mantenham essa prova digital para que você possa requerer ao juiz. Tá? E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a última, né, que veio dizendo assim, peraí, tá tudo certo, ferramentas tecnológicas, né, a pleno vapor, mas vamos resguardar aqui os dados sensíveis, direitos de terceiros, quais são os limites. Estamos trabalhando isso em termos de governança do tribunal, foi uma questão que eu alertei. Está, inteligência artificial, excelente, grupo de pesquisa, está, nós temos acesso, nós, servidores, tecnologia de informação. Mas, como é que vai ficar essa questão se houver um vazamento de dados? Já tem uma governança cuidando dessa questão. Então, é um trabalho conjunto, mas que a gente não pode chegar e falar, gente, não está acontecendo. Porque está acontecendo. E está acontecendo muito rápido. Patrícia, por exemplo, eu fui intimada para apresentar uma relação de empregados com nome, endereço, telefone. Eu faço o quê? Tem que entregar? Sem autorização desses outros? Nome, endereço de terceiros? Aí entra... Se foi uma ordem judicial, tá na exceção. Como? É uma informação que está no RAS também, essa informação. Ah, sim, sim. Exemplo. Não, é sim, um exemplo. Sim, não, é porque, perfeito. Aí é mais a questão de dados. É uma determinação do juiz. O que você pode... Sim, tem exceções para essas hipóteses. Mas se... Né, você pode também requerer... nem precisa sigilo, vejam bem. Fala, não quero que entregue o meu. Então vamos lá. Além disso, ainda tem a questão importante. Tem o sigilo, que é aquele que realmente fica vermelhinho para vocês, né? E tem também a visibilidade restrita, que é algo que se pode requerer ao juiz, que não vai estar em sigilo, porque se a outra parte também não vai ver, né? Você coloca em visibilidade restrita para quem interessa. O juiz ele vai marcar lá e vai escolher quem pode ver aqueles dados, né? Exato. Então, assim, tem atenuantes, porque também tem a questão, o juiz também é condutor do processo. Né? E também está no Código de Processo Civil que os terceiros também exatamente, que os terceiros têm que participar e contribuir com a verdade do processo, né? Então a gente tem que mitigar isso tudo. Por isso que essa construção hoje conjunta advogados e juízes é fundamental para que a gente não passe do ponto e também não deixe para lá, né? Não acabou a questão da normatividade. Tem a Carta Europeia
de ética sobre o uso da inteligência artificial. Tem o provimento 100 de 2020 do CNJ, que cuida dos atos notariais e eletrônicos, né? Tem o procedimento operacional de perícia de informática forense do Ministério da Justiça, que é que, por exemplo, se houver uma impugnação e cair numa perícia, né, houver a necessidade de uma perícia sobre uma prova digital, tem todo um protocolo de perícia forense que tem que ser seguido. Isso é uma coisa que tem que saber. Temos já um projeto de lei, o de 4.939, que cuida sobre a obtenção e admissibilidade de provas digitais no processo, que já está no Senado, salvo engano, né? Também tão rápido que a gente ainda consegue acompanhar. E fundamental para quem quiser manejar as provas digitais, a ISO 27037. Poucos usam, porque lá tem todas as diretrizes para o manuseio dessas provas digitais. E aí as pessoas dizem, mas isso é questão de crime, não tem nada a ver com processo de trabalho. Não, tem da mesma forma, não é afeto a questão de crime, é outra história, é quebra de sigilo, são outras discussões. A gente está falando aqui da extração, você pegou o WhatsApp do seu cliente, conseguiu aquele vídeo, como é que eu vou inserir isso, né, da forma correta no PJE? Ainda mais no TRT1, que agora é PJE, modalidade acervo digital, de forma que eu não contamine essa prova, de forma que eu não malfira nada. Todos esses cuidados vão ter que passar a ter. Porque isso está posto, tá? Isso está posto. Está disponível. Como a doutora Clarice disse, a doutora Alexandre fazem parte do comitê, né? Tem princípios, claro, não vou falar de princípios, mas princípios também são, quando nós não temos normatividade, são eles que nos norteiam, né? E essas provas digitais, elas têm que vir ao processo, chegar no PJE, elas têm que ter autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia. Porque também não basta eu simplesmente, né, colocar qualquer coisa, porque nós sabemos que da mesma forma que tem esse Big Brother que a gente está vivendo, existem N aplicativos de simulação, de fakes, né, as nossas fakes, não só news, mas fake tudo, né. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do, como é que é o nome dele? Tom Cruise. Já viram? De inteligência artificial? É impressionante. É uma outra pessoa. Eles colocaram ele lá, é idêntico, você não diz por nada, que no finalzinho, depois que a pessoa diz, reparem que aqui, digamos assim, não lembro qual foi o detalhe, a bochechinha sai um pouquinho para cá, e que você percebe que não é. Mas esse filme Top Gun novo, sim. 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 A fala dele no filme foi toda, pegaram o tom dele de voz, É incrível. e foi toda falada. É incrível. Então, assim, como chegou para o juiz, você trouxe, né? Você conseguiu exportar, importar e colocou no PJE esse áudio, esse vídeo que estava no WhatsApp do seu cliente. E o outro advogado vai impugnar, a doutora Valéria vai impugnar, vai dizer, olha só, está adulterado, cortou aqui um pedacinho, isso aqui foi modificado, na verdade não é bem a pessoa, foi editado esse a gente tinha com a vídeo. pesquisa grafotécnica, Sim, é mesmo raciocínio. Né? Então tem requisitos também para que essa prova chegue de uma forma incólume, né? Fidedigna ao juiz. Por quê? Autêntico, essa prova digital tem que ser autêntica, ou seja, temos que saber quem é o autor realmente desse fato, se não é é fake, né? Por exemplo, um perfil fake de Facebook é a coisa mais fácil de fazer. Então, será que realmente aquele, né? Testemunha contradita, aí junta ali o print do Facebook, o print do Facebook da pessoa, e a pessoa, isso já aconteceu comigo em audiência, a pessoa fala, excelência, eu nem tenho Facebook. Faz como? Acordo. Particularmente, gente, eu vou dizer para vocês, enquanto vocês não dominarem a prova digital, para mim está sendo maravilhoso, porque dá problema em prova digital, é acordo. Então a nossa nova pergunta... Sim, Nossa exato. Nossa nova pergunta noitiva de testemunha é se ela disponibiliza o telefone dela, né, para geolocalização. Então, se disponibiliza? Não, disponibiliza. Então, ela está cedendo os dados dela, né? Sim, tem várias nuances, claro. É o que a doutora Clarice falou. Não é aquela coisa Não também, né? Vamos lá.
a questão da autenticidade é isso, de onde provém, quem realmente, né, de quem veio essa prova, né, quem produziu essa prova. Integridade, ou seja, ela não foi adulterada, né, ela é completa, né, não foi, você não pinçou aquela partezinha do assédio sexual que te interessou, né, tem todo um contexto, aí você pegou só aquela partezinha e juntou lá no PJE Mídias ou no PJE Arquivo Digital, só aquela parte. Não, né? Vamos lá. Qual é o vídeo na sua, né, na integralidade, na sua completude? E isso, inclusive, volto a dizer, tem normatividade, né? A lei de acesso à informação diz, é íntegra a prova que tem qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Ou seja, desde a origem até a passagem. Estava lá com o autor, passou para o advogado. Será que ali já não teve uma maculação? Depois disso, ainda inseriu no PJE. Que vai virar, vai converter, vai fazer um link, né? Vai virar um link, vai ficar nas nuvens. Aí você baixa, aí de repente o servidor. Peraí, né? Como é que a gente vai fazer isso realmente assim, ter a certeza de que aquilo está incólume, né? Tem que ser completo, a prova tem que ser completa, ela tem que ser imutável. Ou seja, ela tem que estar no mesmo estado desde o início que ela é inserida no processo eletrônico, até no caso, por exemplo, de uma perícia. Ela tem que estar ali resguardada de uma forma que, se a outra parte impugnar, então vamos lá, perícia técnica, tudo bem, vamos fazer a perícia. Ela tem que estar igualzinha quando o perito verificar. Então, ela tem que estar imutável, ela tem que estar resguardada, né? Que é a questão da temporalidade, do carimbo do tempo. E isso tudo, né? Aqui é a cadeia de custódia, né? Isso tudo. Ou seja, essa prova digital, seja um vídeo, um áudio, um e-mail, tá? Tudo isso que pode ser, ela tem que estar incólume, tem que estar perfeita, desde que ela é identificada como prova, a passar pela coleta, a extração dessa prova, até chegar no processo. Isso está, como fazer isso? Isso está na ISO 27037. Tá? Então, assim, minha sugestão, né, para mais ou menos finalizar, hoje em dia, nosso TRT1, ele tem já o PJE, que tem na modalidade acervo a possibilidade de inserção dessas mídias digitais. Então, se o cliente passou para você um vídeo ou um áudio WhatsApp, você vai lá e insere, tudo direitinho, fica uma gracinha, aparece lá o link, né, você clica, você vê, já testei, uma graça, botei o gabinete, pegar a foto, o pessoal tá vendo, botei a foto, abre rapidinho, não é nada, imaginei assim, imaginei logo eu, né, assim, né, vem meio devagarzinho, meio quase parando, nada, você clica no link, na hora roda o vídeo, fantástico. Mas esse vídeo chegou como lá? Chegou realmente resguardado? Ou a parte, né? Trocou ali, botou um Tom Cruise, botou uma coisa assim. Esse cuidado vocês vão ter que passar a ter. Tá? E a responsabilidade do advogado? Por exemplo, às vezes o cliente passa a coisa pra gente, não sabe nem passar. Uhum. Eles mandam um print pra mim, eu falo, print não adianta. Aí a gente tenta arrumar o print, vem todo bagunçado, e às vezes até o vídeo ou alguma coisa, eles não sabem passar. A responsabilidade do advogado por isso, até onde que ela vai? Bem, doutora, eu não vou colocar isso, mas eu sei que, por exemplo, a doutora Valéria, ela tem um termo nesse sentido. Lá no escritório, não é isso, doutora? Não, claro. Exato, sim. Sim, tem que se A resguardar. maioria declara como autêntico, sem ter a... Porque assim, eu recebo, eu tô digitando na boa fé do meu cliente. Sim, Se não tem boa fé da parte dele, tá meio que eu tô sendo usada, né? Um instrumento. sim. E aí você vai tem ser que ter um oficiado cuidado. e aqui no TED a gente vai te chamar para representação. Imagina. Não pode. Aí tem que se Gente, resguardar, assim, tem que se resguardar. O que você faz? Apareceu coisa de cliente no seu WhatsApp, você vai no WhatsApp Web. Tá? Ali, é claro que ele vai te dar a autorização para aquilo ali, para você disponibilizar, para propor a ação. E tem uma ferramenta que a gente utiliza, metadados. Então, você nunca junte esse tipo de conversa sem o metadados. Se você pegar a doutora Patrícia, se você pegar a doutora Renata, entendeu? Algumas vezes elas vão determinar que vocês juntem o metadado desses prints, desse WhatsApp. Aí você vai ficar olhando
O que é Né? metadata? É uma palavra bonita, né? É uma palavra, e olha, é a maravilha das maravilhas, depois que a gente descobre. É verdade. Entendeu? Tudo é metadata. Então, assim, é só para mostrar o universo que é a prova digital e as inúmeras possibilidades que ela nos dá e que está aqui ao nosso alcance e que muitas vezes a gente não está olhando porque a nossa resistência é muito maior do que realmente a gente querer olhar. Né? Eu converso muito com a doutora Patrícia, como exemplo, nós vivenciamos, foi a questão do PJE com a pandemia. Nós fomos praticamente impostos a entender, a utilizar e a fazer. Então, a necessidade nos fez aquilo. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco isso. Só de ficar, não vai pegar, e quando eu tiver necessidade, eu vou procurar. Entendeu? Então, aí o que acontece? Você vem hoje, aí eu estou falando metadados. Aí eu estou parecendo um marciano aqui na mesa, né? Então eu já estou preocupada com o que eu vou falar à tarde, Nossa. porque eu não vou trazer respostas. Eu vou trazer mais coisas para vocês refletirem. Pergunta se é Silvana de Oliveira que está perguntando. Encontros se e reencontros. Encontros e reencontros. Se Não, for não encontro- está. Não, isso não se está for na encontros LGPD. e reencontros, o Work Freelance, ou Silvana de Oliveira, diz ela que ela sabe a resposta muito bem, porque ela é a técnica do curso. Tá só colocando fogo não no vou dar a parquinho. parte da aula dela, porque ela não me deu autorização. Muito Uma boa bom. saída, né? E deixar vocês curiosos. Sim, mas vamos finalizar Mas aqui. é ver isso. E, assim, o que a doutora Patrícia vem há bastante tempo, não só trazer essas informações, mas também tentando trazer essa conscientização nossa, né? Nós, advogados, os magistrados, de todo o Poder Judiciário em si. Que, como a gente sempre fala, né? O futuro é hoje. Ele não é amanhã. Então, a pandemia trouxe muita mudança e as boas vão ser aproveitadas, elas vão ficar. Então, eu costumo até dizer que antigamente, a gente dormia de um jeito e acordava de outro, né? Por a mudança das legislativas. Hoje, a gente pega a xícara de café, leva na boca, quando bota, já tem alguma coisa tecnológica nova. Incrível. Então, assim, quem está vindo, os novos, eles já vão vir, eles já pensam tecnologicamente. É muito diferente da gente que teve a oportunidade do anterior, do agora. Valéria, eu fiquei pensando, se a gente tivesse passado esses 2 anos de pandemia sem o PJE, Como seria? como seria a nossa vida? Ninguém estaria aqui hoje. É verdade. Imagina. que Imagina. loucura. Eu botei isso essa semana no grupo da Cátia, quando eu divulguei a notícia dos 10 anos do PJ, e falou assim, meu Deus, e até quando? Eu falei assim, graças a Deus, porque se fosse tudo Imagina. ninguém Imagina quem hoje estaria aqui. É verdade. Nem os grandes escritórios, Não, nem os pequenos. claro, nem os- exato. Ninguém suportaria. Verdade. Ninguém suportaria. Certamente. Vamos lá. Será um prazer. Pede a presidenta eleita da Cátia. Tá bom. Não, pois é, isso que eu ia falar. Eu vou concluir exatamente com essa questão. Ó, no final. Não, nós temos que ser sujeitos, gente, para tudo. Tecnologia. Eu mais não ainda. Tem Eu não sentido, nós aconselho criamos se a tecnologia, aposentar, ela porque se é muito dominar. instigante, é estimulante. Não, depois nem fala porque é isso. Vou trazer o metaverso à Ela vai tarde. falar do metaverso. Gente, ainda tem isso, olha só. Só pra finalizar. Não, então, eu vou só pra instigar pra vocês ficarem pra palestra dela. Ela vai falar de metaverso. Não sei se vocês viram que saiu até no Fantástico. Então, o Fantástico já mostrou que tem tribunais, que tem juízes fazendo no metaverso as audiências. Se nós estamos reclamando das audiências telepresenciais, imagina o metaverso. Eu visitei. Nós fizemos. Não, então fizemos uma reunião eu já visitei pra aula o no TRT metaverso. de Roraima Ela fez e isso. do Acre, tá? No metaverso, porque eu tenho escritório no metaverso já. Vai... Agora mesmo que estão me olhando como marciana, né? Não. Eu vou mostrar eu no metaverso. Ela no metaverso é linda.
Já é linda, ela é mais linda, porque ela conseguiu botar cílios, batom. Eu não coloquei doutora Patrícia no metaverso. Eu não estava com cílio nem batom, gente. Fiquei arrasada. Não, arrasada. Coloquei, eu vou trazer um pouquinho disso. Eu vou trazer mais curiosidade. Então, assim, e aí, o que permitiu, durante a visita lá, a troca foi não só a questão do metaverso, né, com o Dr. Bernardo, mas também a questão da prova digital lá, né? E acabou que a visita virou uma palestra, né? Como vocês já perceberam que eu falo pouco. E aí, agora, segunda-feira, eu vou estar com a doutora Graziella, né? Que é lá do Mato Grosso, que é o TRT, que saiu no Jornal Nacional, da questão do metaverso, visitando, fantástico, a gente está conversando com ela e tudo. Mas nós já estamos falando do metaverso, doutora Patrícia, desde março. Sim, nós fizemos um seminário. Nós fizemos um seminário sobre o metaverso. Está no YouTube, desde março. Sobre provas digitais, nós fizemos um seminário internacional. Quando foi? Os ministros do TST e com o pessoal de Coimbra, de Portugal, de Lisboa. Isso, ó, quanto tempo tem? E lembram que Evandro já dizia, doutor Evandro, ministro, vejam isso, não dá para segurar, porque eles sabem lá como é que está. Volto a dizer, isso começa no CNJ, né? Começa com o ministro Fux e por aí vai. É dinheiro público com inteligência artificial. Não, a gente não tem como segurar isso. Não é questão de, eu não quero. Não tem como, não tem. É melhor a gente dominar, né? Sermos realmente sujeitos. Porque eu não quero ser objeto, gente. Se vocês quiserem, é outra opção. Eu não quero. Gente, eu achava o EDOC algo de outro mundo. Não é? Imagina! Era só o EDOC. O EDOC Pois é, já era uma coisa horrível. Deus, a petição não vai toda, tem que ir como o EDOC salvou minha vida. Prazer, pessoal. Olha, muito bom. Doutora Patrícia, muito obrigada. Eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos um pouquinho. Você pode passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. E muito obrigada. Nós adoramos. Prazer enorme. Muito obrigada pela presença. Agora vamos dar um intervalo para almoço, para a refeição e voltaremos aqui às 14 horas com a próxima palestra, tá bom? Muito obrigada, doutora Patrícia. Muito obrigada. A Belinha até falou, mas acho que não vai dar para a gente não vamos. Vocês gostam desse aqui do lado?